Hoje é vida extraordinária, profetizada e vivida com o que, gente? Propósito. Não basta sair profetizando um monte de coisa. É isso que eu profetizo, que eu vou ter um helicóptero. Qual o propósito do helicóptero? Você vai usar esse helicóptero para socorrer quem precisa. Você é uma pessoa que realmente faz sentido. Porque eu estou falando contra ter um helicóptero, mas faz sentido para você ou para mim ter um helicóptero? Se não faz sentido, isso é bobagem. Então a gente precisa ter uma vida com alvos, com objetivos que estejam alinhados ao propósito que Deus estabeleceu para nós. E vou te dizer uma coisa: esses propósitos serão atingidos não é apenas no comum, no ordinário. No comum, no ordinário, nós somos provados para sermos promovidos ao extraordinário. Ah não, pastor, eu discordo. Antes de ler Ezequiel capítulo 1, põe para mim Efésios 3:20 na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Efésios 3:20 vai falar sobre essa vida extraordinária que às vezes tem gente que, ai, não, eu e a minha vida comum e ordinária. Glória a Deus pela minha vida comum e ordinária, pelo pão nosso de cada dia, pelo arroz e feijão de cada dia. Ontem, quando eu ia comer, porque antes de comer eu nem falei nada para a pastora, porque já tinha aí uma comidinha preparada, mas me deu vontade de comer um ovo frito. Gente, ovo é gostoso demais. Arroz, feijão fresquinho, ovo frito com a gema mole. Irmãos, é só falar em línguas depois. Não precisa mais nada. Se fizer uma abobrinha refogada, não, eu sei que tinha ovo linda, mas tinha bastante coisa. Aí tinha o franguinho da virada, estava aí ainda. Entendeu? O negócio, Deus vai multiplicando, põe peixe aqui desde a virada, negócio aqui, né? Agora, é ótimo. E nós precisamos ser fiéis e gratos no comum, no ordinário. Até onde, sabe, o simples. Mas não podemos nos bloquear para o extraordinário. Jesus andar sobre as águas é comum? Pedro andar sobre as águas é comum? Multiplicação de pães e peixes é comum? Ressuscitar morto, curar leproso e etc. A salvação é algo comum? Deus pisar a terra é algo comum? Então cuidado para não querer ser tão humilde e ser hipócrita. Porque eu sou salvo pelo extraordinário, não é pelo ordinário. Pelo ordinário, eu seria salvo por bom comportamento. Eu fiz tudo bonitinho, tive uma vida comum e ordinária e fui salvo. Eu não sou salvo pelo ordinário, eu sou salvo pelo extraordinário. Deus pisou a terra, Deus matou um filho, isso é extraordinário. Quem entende o que eu estou dizendo? Gratidão no básico, mas fé para o sobrenatural. Ora, aquele que é poderoso para fazer quanto? Tudo muito mais, abundantemente, além, extraordinário, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós vai operar em mim e você. Esse é o tempo de Deus operar em mim e em você. A palavra foi liberada, gente. Você tem que profetizar sobre a tua vida. Diga: Deus, põe a mão na tua cabeça, diga: Deus vai operar esse ano além do que eu pedi ou pensei, porque o poder dele está na minha vida. Para de dizer eu não sou nada, não sou ninguém. Deus vai operar na minha vida. Para quê? Para a glória dele. Se a cura, a restauração, a prosperidade, o poder, o milagre que acontece na minha e na sua vida aponta para Deus, então Deus quer fazer. Se é para honrá-lo, para sermos fiéis a Ele, para sermos ainda mais, Ele quer fazer. Agora, se é para desviar a gente do foco, se é para envaidecer o nosso coração, para orgulho, soberba, para nos distanciarmos dele, então Ele não quer fazer. Ontem eu falava para o Rogerinho algo que um amigo muito precioso fala, que é o pastor Ivan, em Santo tem uma ministração, que ele destrói uma televisão. E ele fala o seguinte: destrua da tua vida qualquer coisa que tenta destruir sua vida com Deus. Destrua. Não dá para guardar na gaveta e dizer, não, por hora eu não quero você. Destrua da tua vida qualquer coisa que tenta destruir seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus. Arranca por completo. Por completo. Eu não estou mandando ninguém divorciar, pelo amor de Deus. Ah, pastor, esse marido meu não converte, vou largar ele. Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa. Deus quer fazer mais. Ezequiel capítulo 1, verso 1, diz assim:
em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus fizeram o quê? Se abriram e tive visões de quem? De Deus. Isso aconteceu no 5º ano de exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava sobre ele. Presta atenção, Deus deu uma mensagem a Ezequiel, sacerdote do Senhor na Babilônia. Mas sacerdote na Babilônia não cumpre ministério. Já preguei bastante isso, mas bom trazer a memória e bom ensinar quem ainda não ouviu. Sacerdotes só podiam servir no templo, e o templo era em Jerusalém. O povo está exilado, é o 5º ano de exílio, eles estão na Babilônia. Faz 5 anos que não tem culto no templo. Ou seja, 5 anos que Ezequiel está aposentado. Ei, meu Deus, isso é profético demais. Olha só, gente, nós estamos no 5785. 5º ano do exílio, o que Deus faz? Ele vai lá e reativa. Esse é o ano de Deus reativar pessoas. Esse é o ano de Deus multiplicar dons, habilidades, talentos. Esse é o ano de Deus tirar aquele que estava acomodado e colocá-lo como uma flecha nas mãos do arqueiro. Ezequiel que está lá, é o 5º ano que a gente está aqui na Babilônia. É o 5º ano que eu não tenho o que fazer para Deus. É o 5º ano que as portas do templo se fecharam. O templo está lá em Jerusalém, destruído. Eu estou aqui na Babilônia. Aqui eu não posso servir e adorar. Eu não posso entrar no templo. Então acabou, eu não posso fazer nada. Esse é o ano que Deus vai tirar da tua boca essa palavra: eu não posso fazer nada. Você pode, em Deus nós podemos. Então quer dizer, pastor, que tudo que as pessoas pedirem eu vou ter que fazer? Não, eu posso inclusive falar não para a pessoa. Não, Feliciano, infelizmente eu não vou poder te ajudar aqui. Mas então você não pode fazer nada? Posso te responder que não vai dar. Porque quando eu falo não posso fazer nada, alguém vai dizer assim, ó, tá vendo? Então eu vou ter que sempre dizer sim para todo mundo. Não, eu posso inclusive dizer ou não. Ó, nessa aqui, infelizmente não vou poder. Te ajudei até onde deu, fiz até onde deu. Agora você precisa tomar uma decisão na sua vida. Agora é contigo. Quem entende que Deus está falando com a gente? Aí ainda o capítulo 2, o verso 1 vai dizer assim, ó: levante-se, filho do homem. Presta atenção que a gente viu que Deus veio e falou com ele lá na Babilônia. Capítulo 2, verso 1, levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. Presta atenção, primeiro a mão de Deus vem sobre e depois o Espírito entra. Ezequiel está mergulhando, a intimidade está crescendo. E me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com o que, gente? Atenção, que seja esse tempo de termos muita atenção ao que Deus está falando. Cuidado com qualquer coisa ou qualquer pessoa que tente afastar ou tirar você da palavra de Deus, que seja afastado da minha e da sua vida em nome de Jesus. Dê atenção ao que ele diz, ao que ele aponta. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso de coração, duro. Mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não. Lembre-se que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo que? Rebelde. Agora presta atenção nisso aqui. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles. Cuidado, para não descer o nível só porque alguém desceu. Porque quando nós descemos o nível, nós colocamos a nossa essência igual a de quem já se afastou de Deus. Mas descer um nível comigo. A Bíblia diz que Deus, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A essência dele não pode ser negada. E isso é muito sério. Aí vai dizer assim, ó: anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo, não seja rebelde como eles, abra a sua boca e coma o que eu lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, segurava um rolo
que ela abriu, vi que de ambos lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. No primeiro momento, Deus levanta Ezequiel como profeta para dizer: tudo que vocês estão vivendo é fruto da escolha de vocês. Mas esse não é o fim. Diga comigo, esse não é o fim. A palavra dura, às vezes, de Deus em nossa direção, tem o objetivo de tornar a nossa vida melhor. O fim, o propósito de Deus quando nos corrige, o fim, o propósito, o objetivo de Deus quando nos exorta, é nos levantar, é nos promover, e não nos humilhar. Mas a imaturidade faz o ser humano não aceitar correção e nem ser ensinado. Não, é porque é o meu jeito, é porque assim o padrão, é que na minha casa, é que não sei aonde. Não, mas espera aí, nós estamos abertos ao que Deus está falando e quer fazer? Se estamos, então se prepara, porque nós vamos avançar para o extraordinário. Uma vida extraordinária, profetizada e vivida com propósito. É sobre isso. O primeiro tópico fala a respeito de algo que a gente precisa pôr no coração. Deus faz o quê? Chama. Primeira coisa, Ele chama. Chama um homem que aparentemente estava aposentado. Um homem que aparentemente não tinha mais o que fazer, porque sacerdote precisava do templo e lá não tinha. Realinha a visão dele. Ei, Ezequiel, a visão que eu tenho para você agora não é mais para dentro do templo, porque agora eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Agora o templo é você. Ah, meu irmão, olha para quem está do teu lado e diga: agora o templo é você. Deus nos enviou o Espírito Santo, gente. O templo somos nós. E isso não significa que nós não temos que nos reunir como igreja e frequentar o templo, casa de oração. Mas quando nos reunimos aqui, nós somos o corpo. Quando nos reunimos aqui, completamos o corpo. Estimulamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros. A igreja não é um clube de amigos, ainda que nós tenhamos amizades, isso é muito bom, é importante, é saudável. Mas não é um clube de amigos, ela é o corpo de Jesus. Ela é o corpo. Ela é um organismo vivo e precisa cumprir seu propósito, que é resplandecer a luz para quem está na escuridão. Então Deus chama, realinha a visão e multiplica dons e o que mais? Habilidades. Desde 2023 Deus tem falado comigo. É tempo de Deus multiplicar dons e habilidades. Porque se os dias se abreviam, eu preciso fazer o mesmo tanto ou mais em menos tempo. Então eu vou precisar ter mais dons, mais habilidades, eu vou ter que ser mais intenso. As visões de Deus não são por acaso e nem para o nosso ego, são para cumprimento de um propósito. Quando Deus fala que Ele vai multiplicar dons e habilidades, Ele não está dizendo: Rogério, eu vou fazer você o poderosão, eu vou fazer de vocês, família de Cristo, a igreja poderosona, a igreja não sei o que. Não, Ele está dizendo assim: eu vou dar capacidade para vocês cumprirem o que precisa dentro do tempo, dentro do período que vocês estão inseridos. Se os dias se abreviam, se a maldade no coração dos homens aumenta e o amor de muitos esfria, a igreja precisa ter mais. Quem entende o que eu estou dizendo? Precisa ter mais? A gente precisa ser mais. Então Deus faz a parte dele. Deus vai ativar em você o que você nem sabia que era capaz de fazer esse ano, em nome de Jesus. Deus vai ativar em nós o que a gente nem sabia. Mas para isso Ele vai ter que mudar o nosso interior. E Ezequiel 36, 26 está escrito assim, ó. Presta atenção, Ezequiel 36, 26. Lhes darei um novo o quê? Coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração do que, gente? De pedra, e lhes darei coração de carne. Para Deus multiplicar nossos dons e habilidades, para Deus nos ativar em novidade, Ele também precisa mudar o nosso interior. Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Lembra que agora o templo somos? Então Ele precisa mudar lá dentro para Ele poder habitar. Gente, esses dias eu estou morando aqui, 12 dias. Eu com a minha família. E, claro, a pastora, Rogerinho, Israel, a Bela podem sair, só eu que não posso sair. E aí a gente está aqui, está num quarto que é aqui, a janela do quarto é aqui, janela para o templo já, na cara do gol. Hoje estava no quarto ouvindo o pessoal preparando aqui para o ensaio e tal e tudo mais, começando. E
Para a gente poder ficar aqui esses dias, houve uma reforma na igreja geral, e aí teve que finalizar as coisas lá, muda aqui, põe aqui, põe aqui uma cortina por causa do não sei o que, põe não sei o que, arruma a cama, faz isso, faz aquilo, porque a gente vai habitar ali. A gente ainda vai habitar, por 12 dias a gente vai habitar. E aí a gente se organiza e fica ali dentro. Traz a mala, traz não sei o que, ontem linda, tá faltando não sei o que. Quando você for em casa, pega tal coisa para mim. Por quê? Porque esses 12 dias eu estou aqui. Não pense que Deus vai habitar dentro de mim e de você sem fazer as mudanças necessárias. Guarda essa. Se eu quero Deus habitando em mim, eu tenho que permiti-lo fazer as mudanças necessárias. Se eu quero Deus habitando em mim, eu tenho que permiti-lo fazer as mudanças necessárias. Quais são as mudanças necessárias? Ele que sabe, não sou eu e você. Ele vai mostrar pela palavra, nunca fora dela, dentro da palavra. A visão sempre vai vir alinhada com a palavra. Mas tudo que precisar ser mudado no Rogério, para que Deus habite plenamente no Rogério, para que o Rogério cumpra o propósito de 2025, Deus vai dar direções, Deus vai alinhar, Deus vai ajustar. Algumas coisas Deus vai dizer, você precisa abrir mão disso. Outras coisas Deus vai dizer, você precisa agarrar isso. Deus vai falar, você tem que fazer mais isso, você tem que fazer menos aquilo. Deus vai ajustando, quem entende? Quem já percebeu que é assim? Cada nova estação acontece isso. Quando eu fui casar com a pastora Angélica, muitas coisas precisaram mudar na minha vida e na dela. Porque a gente vai habitar agora juntos. Então, não pense que Deus vai se moldar ao nosso padrão. Um dos maiores erros da igreja é dizer, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Você está dizendo para Deus que Ele não cabe na tua vida. Quando na verdade nós é que deveríamos caber na agenda dEle. Nós é que deveríamos dizer, Deus, que honra ser escolhido para fazer parte do teu projeto. Que honra, Deus, ser chamado para o teu projeto. E se o projeto é teu, o tempo, o modo, o horário, a forma, quem decide é o Senhor e não eu. Não é no meu padrão, é no seu. Não é na minha visão, é na sua. A visão de Ezequiel era, eu sou sacerdote e se não tem templo não posso servir, não posso fazer nada. A visão de Deus era, eu não desisti de você, vou te levantar como um profeta que vai fazer a diferença. A visão de Deus para você é que tem muita coisa para ser feita ainda. Mas você vai ter que permitir ele mudar. De dentro para fora. Ele vai colocar um novo espírito, ele vai remover o coração de pedra, é aquilo que a gente é duro para algumas coisas. Eu sou duro para isso aqui, não, isso aqui não adianta, porque é meu jeito. Não, porque eu fui ensinado assim, porque... Não, pera um pouquinho, mas nós estamos falando sobre quebrar princípios divinos. Você não tem que quebrar não, pelo amor de Deus. Ninguém tem autoridade para falar, para eu e você quebrarmos um princípio de Deus. Ainda que alguém tente falar, entre aspas, em nome de Deus, não. Mas se é para quebrar só paixões carnais, temperamentos, coisas mundanas, coisas naturais, aí Deus vai mudar muita coisa. Esse é um tempo de Deus remover a dureza do caráter, a dureza do coração, a dureza do ego, da arrogância, da altivez. Esse é o tempo que aqueles que sabem muito vão ficar para trás e aqueles que querem aprender muito vão à frente. Porque o querer aprender é estar pronto a crescer. O eu já sei muito é estar estagnado. Quem entende isso? Quem para tudo tem a resposta pronta e já sabe, ele está plantado num lugar, ele não sai dali, ele não vai mais para frente. Aí o outro que sabia tão pouquinho, daqui a pouco já passou ele. Porque ele continua aprendendo, continua crescendo, continua avançando. Faz sentido isso, gente? Seja moldável. Deixa Deus remover o coração duro de pedra. Deixa Ele colocar um coração sensível. O verso 27 vai dizer assim, ó. Porém dentro de vocês meu espírito. Espera aí. Nós vimos lá em Ezequiel 1 e Ezequiel 2. Que Deus começa falando em Ezequiel 1 e no capítulo 2. Ele põe o espírito dele em um homem. Quem? Nós lemos lá em Ezequiel 2. Deus coloca o espírito dele em um homem. Quem? Em quem que Deus colocou o espírito dele, gente? Em Ezequiel 2. Vocês estão aqui comigo ainda ou foram arrebatados e eu fiquei sozinho? Em quem? Ezequiel, gente.
Nós não lemos lá? Ó, gente, começamos lendo, preste atenção na palavra. Ezequiel falou, ele pôs o seu espírito em mim. Espírito de Deus, primeiro a boa mão do Senhor veio sobre ele, depois o Espírito entrou nele. Nós declaramos isso. Agora, Deus está dizendo, o Espírito que eu coloquei em Ezequiel, eu vou colocar na nação inteira. Eu vou colocar dentro de vocês, mas para isso, eu vou ter que tirar a dureza de coração, a frieza, a indiferença, a timidez, o comodismo e qualquer outra coisa. E eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês, para que vocês sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Deus não coloca o Espírito dele dentro de mim e de você para a gente se exibir, para dizer que é melhor que os outros. Deus coloca o Espírito dele para a gente cumprir a palavra, porque sem o Espírito de Deus a gente não consegue. Ninguém é bom sozinho. A bondade que há em mim é a presença de Deus. A bondade que há em você é a presença de Deus. Você pode declarar isso? Diga: toda bondade que houver em mim é fruto da presença de Deus. Porque o homem na sua natureza é caído. Toda bondade que há em nós é fruto da presença de Deus, gente. Fruto da presença de Deus. Inclusive domingo que vem eu vou fazer um ato profético com vocês sobre o fruto do Espírito, não perca. Fruto da presença de Deus, presença viva, palpável, real. Quanto mais tem da presença de Deus em nós, quanto mais a presença de Deus tem liberdade em nós. Porque assim, quando a gente fala quanto mais tem da presença de Deus, parece que assim, Deus veio pequenininho, Deus veio grandão na vida. Deus veio grandão na vida do Elton, na vida do Rogério veio pequenininho. Não, Deus é do mesmo tamanho. A questão é que um deu mais liberdade para Deus do que o outro. Quem entende isso? Deus tem tamanhos diferentes? Nós é que damos acessos diferentes. Nós é que temos humildades para aprender diferente. Nós é que colocamos limites diferentes. Tem gente que para o mundo não tem limites, mas para Deus tem sempre, não, até aqui. Deus é na minha vida o tamanho que eu permito ser. Essa é boa para você anotar e não esquecer mais. Deus é na minha vida o tamanho que eu o permito ser. Livre-arbítrio. Eu queria fazer mais, Jesus queria fazer mais. Não, pastor, isso é heresia. Deus faz o que Ele quiser. Deus é Senhor, mas respeita o livre-arbítrio. E Jesus não pôde fazer, não pôde, está escrito na Bíblia. Muitos sinais em Nazaré, por causa da dureza do coração deles, começaram. A gente conhece Ele, a gente comeu pão com Ele, a gente viu Ele crescer. Ele é filho do carpinteiro, o Zezinho, é filho da Maria. Os irmãos, as irmãs dele estão aqui. É quando as pessoas começam a tratar o divino como comum, a unção como qualquer coisa. Cuidado com isso, perigosíssimo. Então Deus quer colocar dentro de nós o Espírito dele, para a gente seguir a palavra, para a gente viver a palavra, para nós sermos expressão viva da palavra de Deus na terra. Quem entende isso? Põe o tópico, por favor. Eu vou falar dois aqui bem rápido agora, vai. Cadê? Deus molda e muda o nosso quê? Interior, para transbordar onde? No exterior. Ele coloca o Espírito dele em nós, Ele coloca a graça dele em nós, a unção dele em nós, tira o coração de pedra, dá um coração de carne, para a gente seguir a palavra. O que é isso? Ele me mudou, agora a forma como eu vivo, o meu exterior mostra que Deus está em mim, e eu transbordo para que outros também queiram Deus. É importantíssimo ter esse novo coração. Sem um novo coração nós não vamos ver a Deus. Não vamos. Sem um novo coração nós não governamos. Salmo 51, já volto aqui, mas bem rapidinho, Salmo 51, 10. Eu amo o Salmo 51 porque é um salmo que Davi compôs no momento dele de arrependimento e quebrantamento, no momento de conserto. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração como, gente? Puro, renova dentro de mim um espírito firme. Davi diz assim: Deus, meu coração já não é puro como era no começo. Sabe, o fato de eu me deitar com a Batseba foi grave, mas o fato de eu mandar matar Urias foi ainda mais grave. Meu coração não é mais puro. Senhor, eu tenho saudade. Meu Deus, isso é forte, gente. A oração de Davi no Salmo 51 é mais ou menos assim: Senhor, eu tenho saudade de quando eu estava lá no pasto e tinha o temor do Senhor no meu coração. Agora aqui no palácio eu estou me achando demais. Será que a gente tem coragem de fazer essas orações? Eu me lembro quantas vezes eu ia para o altar da igreja, eu pastoreando uma grande igreja, e tinha tudo grande, tudo não sei o quê, e visibilidade. E eu falava: Deus, se isso aqui
estiver roubando, ou em algum momento for roubar a tua essência de mim, a tua pureza de mim, o Senhor pode tirar tudo isso. Quantas vezes eu fiz essa oração? Quantas vezes? Continuo fazendo, em outras proporções, continuo fazendo. A oração de Davi, quando Natã o repreende, quando Natã vem corrigi-lo, gente de Deus é ensinável e aceita ser corrigida, gente do mundo, bode, morde, faz rebelião, junta facções, mas gente de Deus chega ainda mais perto e diz: obrigado por se importar comigo e cuidar de mim, me corrija tantas vezes quanto for necessário, e eu vou ouvir. Como Davi mesmo diz: filha-me o justo será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. Davi, quando Natã o repreende, ele diz: pequei, tão somente pequei, fiz o que era mal diante dos olhos do Senhor. Davi faz uma oração: Senhor, eu peço só uma coisa, não me lança, não retira de mim o teu espírito, não me lança fora da tua presença. Eu posso perder o palácio, eu posso perder a coroa, eu posso perder o exército, eu posso voltar a ser o pastorzinho de ovelhas, mas eu não posso perder o teu espírito. Eu experimentei a tua presença e não quero abrir mão dela. Quem está nessa comigo? Qualquer outra coisa é acessório, é opcional. A presença de Deus é essencial. Anota mais essa: a presença de Deus é essencial. Ela faz parte da essência. Não é acessório, é essência. Então Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe por quê, Deus? Esse coração aqui se perdeu. Esse coração viu muitas coisas, deu ouvido a muita gente. Esse coração fez alianças erradas, ruins. Esse coração se aproximou de gente que parecia bacana, mas me atrapalhou e eu atrapalhei essas pessoas. Então, Deus, para essa nova estação, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim o espírito firme. Na Almeida Revista e Corrigida vai dizer: um espírito reto, retidão de caráter, retidão de postura. Obrigado, Joãozinho, já pôs aí até a RC. Retidão, um coração puro e um espírito firme para dizer não. Aí alguém vem tentar me instigar ao mal, eu digo não. Vem tentar me colocar em rebelião, eu digo não. Porque eu tenho um coração puro e um espírito firme, um espírito reto. Saul, aos olhos humanos, a gente já falou isso um monte de vezes, então eu não vou aprofundar porque tem mais coisa a falar, mas Saul, aos olhos humanos, pecou muito menos do que Davi. Davi, adultério e homicídio. E o Saul fez um sacrifício que não era para fazer, desobedeceu uma ordem e tal. Não ouviu, não honrou. Olha um dos pecados graves de Saul que Deus aborreceu. Não respeitou a unção do sacerdote, do profeta, do juiz. Samuel era tudo isso. Quebrou o princípio de autoridade e perdeu a coroa por causa disso. Tem gente perdendo a coroa porque desonra o princípio de autoridade. É bíblico. Ah, mas tem gente usando isso de forma errada. Não é porque o outro usa de forma errada que deixou de ser bíblico. Continua sendo bíblico e nessa casa tem gente de verdade. Quem quebra o princípio é despedaçado por ele. Pode conquistar o que quiser, é vazio por dentro e não dá fruto. Fruto para Deus não dá. Então, Saul que peca aos olhos naturais muito menos, Deus fala: não suporto mais o Saul. Gente, isso é pesado. Deus vai lá e fala para Samuel: até quando você terá dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? Peraí, pastor, mas Jesus disse que aquele vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas tem que ir a ele. Quem vai a ele vai com humildade, vai com o coração quebrantado. Saul se tornou duro de coração. Quem é você? Quem sou eu? Davi ou Saul? Davi é o que errou mais, mas se arrependeu mais. Saul é o que errou menos, é o que se acha muito, porque ele faz muita coisa. Cuidado que o teu e o meu fazer não garante nada para Deus. O quem nós somos é mais importante. Não é apenas o que fazemos, é quem somos. Tem gente que acha que tem direito de quebrar princípios porque faz muita coisa. O meu e o seu fazer não tira de nós a necessidade de ser essência. Não substitui, não troque. Pais, mães omissos que fazem: eu pago a escola, eu dou brinquedo. Mas quem você é para os seus filhos? Você é aquele que põe limites? Isso é amor. Você é aquele que abraça, beija? Isso é amor.
Você é aquele que instrui na palavra, ora, abençoa, isso é amor. Você é aquele que senta para ouvir, isso é amor. Você é aquele que senta para instruir, ainda que eles não gostem da instrução no momento, eles vão agradecer, isso é amor. Aquele que põe regras, disciplina, limite, isso é amor. Põe o tópico para mim, por favor. Davi continuou governando, Saul não. Quem não reconhece que precisa de um novo coração, não pode continuar o que, gente? Quem não reconhece, eu sou assim, é nós contra a galera, e não sei o que, não vai governar. Daqui a pouco, vai lamentar como a Bíblia diz, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Quem pecou mais de novo, eu pergunto aos olhos naturais, Davi ou Saul? Quem pecou mais aos olhos naturais, Davi ou Saul? Davi. A coroa caiu da cabeça dele? Não. Por quê? Porque ele pediu para Deus um coração puro. Porque ele se arrependeu. Quem se arrepende, Deus mantém a coroa. Agora, quem é arrogante, perde a coroa. Aí vai para a baixaria. Aí baixa o nível. Aí murmura, critica, faz birrinha, beicinho. Se examine. Não sou eu te julgando, essa palavra está me julgando. Essa palavra está julgando o Rogério. Quem é o Rogério como homem, quem é o Rogério como marido, quem é o Rogério como sacerdote, quem é o Rogério como pastor, quem é o Rogério como filho, quem é o Rogério como irmão, quem é o Rogério como tanta coisa. No dia de Natal, dia 25 de dezembro, eu tive um sobrinho assassinado. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, me perdoa se eu não soube orar direito pelo meu sobrinho. Eu não posso chegar diante de Deus dizendo, fiz tudo o que eu podia. Será? Eu tenho que perguntar para Deus se eu fiz. Quem sabe se foi o suficiente ou não é Deus, não eu. Deus, eu orei tanto quanto deveria. E eu tenho que ouvir o que Ele tem a dizer. Ainda que eu não goste do que eu vou ouvir. Quem entende o que eu estou dizendo? E gente, eu dou os meus exemplos aqui. Para ninguém pensar que, você viu, pastor, o padrão tem que ser... Não. Aqui não tem super-herói não tem o bonzão não. Aqui não tem mascarado não, aqui não tem fariseu não. Tem lugar, gente, que a doutrina é linda. Quase que eu falo ritual, o culto virou até um ritual. Tudo encaixa, tudo é cirurgicamente perfeito. Mas eu não sei se é de verdade. Eu sei que imperfeito que sou de verdade. Imperfeito que sou. Por isso que eu não tenho medo de sentar à mesa com tanta gente. Já ouvi muita gente dizer assim, não, você tem que pegar e distanciar mais para o pessoal te ver mais como... Eu falei, mas aí não é cristianismo. Não, mas é que aí a igreja vai bombar, porque o pessoal, sabe, porque o pessoal está confundindo liberdade com libertinagem. É verdade, tem gente que perde o respeito. Mas o problema é da pessoa, não meu. Quem é ela, não eu. Tem gente que cruza uma linha. Não eu. Eu tenho que continuar procurando, lutando para ser como Cristo. Quem entende o que eu estou dizendo? E gente, eu às vezes cito um exemplo aqui, positivo e negativo, você traz ele para a sua vida, obviamente que eu falo é para isso. Isso traz luz. Opa, peraí, quem eu sou? Ah, pastor, a minha família quer apontar para mim, mas você não é cristão, eu sou. Inclusive, você vê como eu sou imperfeito, como eu preciso de Jesus. Quando eu falo para você buscar Deus, é mostrando, se eu que estou buscando ainda tem essas imperfeições, tá vendo? Porque às vezes, quem aqui já viu? Familiar, você não é crente? Esse aí é o que é da igreja, quem já viu? Ei, mas é nessa hora que você vai dizer para eles, então, você está vendo, tem muita coisa para mudar em mim, mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou te encorajando a buscar Deus, não é para ser como eu, é para ser como Ele. Eu também estou no caminho, eu também estou lutando, eu também estou sendo moldado. Você quebra. Aí se a pessoa falar um monte, deixa ela está se debatendo. A gente também se debate. Quando Deus quer moldar a gente não gosta. Ou gosta. Gente, eu gosto de acertar todas. Chega o dia da prova, o professor fala assim, agora vamos aplicar a prova, eu quero acertar todas, até as que eu não estudei. Quando a gente não estuda, a gente quer que as questões sejam como? Fechadas ou abertas? Fechadas. Quando não estuda, fechada, alternativa, porque pelo menos eu tenho uma chance. Se fosse 5 alternativas, eu tenho 20% de possibilidade. Mas quando eu estudei, eu quero que sejam abertas, porque nas perguntas fechadas pode ter uma pegadinha, mas na aberta não. Eu vou explanar ali o que eu quero. Quem entende o que eu estou dizendo? A pergunta é, nós estamos aprofundando nosso relacionamento com Deus? As questões abertas da vida não serão problema para a gente.
Porque a resposta está ali. O Espírito Santo está em nós, gente. Deixa Deus moldar. Quem não reconhece que precisa de um novo coração, não pode continuar governando. Irmão, que toda a igreja receba essa palavra hoje. Que esse seja o ano de governarmos, Cristo nos governando e nós governando. Primeiro o nosso eu e depois aquilo que Deus colocou debaixo da nossa autoridade. Deus te criou para governar. Governar sobre suas emoções, não ser desgovernado por elas. Governar sobre sua saúde e não ser arrebentado pela falta de zelo com o seu corpo. Governar sobre as finanças e não ser uma pessoa totalmente irresponsável ou infiel e desleal a Deus. Tem gente que vive passando vergonha porque é infiel a Deus. Ei, a gente precisa de um novo coração para continuar governando. Davi continuou governando porque Deus encontrou nele liberdade para um novo coração. Volta lá no Ezequiel agora o 37, que é onde a gente vai terminar. Ezequiel 37, verso 1. Até aqui Deus está falando com alguém já, gente? Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos. Lembra? Ezequiel 1, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Ezequiel 2, o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel. Agora no 37, Ezequiel fala assim: a mão do Senhor veio sobre mim e Ele me conduziu. Por quê? Ele está sobre e dentro. Ele é acima de mim. Ele é acima de você? Então quando Ele fala alguma coisa, você não vai falar: não, Deus, é porque eu. Opa, o Senhor falou? Sim, Senhor. Eis-me aqui. Quando a gente quer colocar as nossas desculpas ou justificativas para cima de Deus, a mão do Senhor não está sobre nós. Sobre nós estão os nossos. E eu e... Deixa a mão do Senhor ser o teto e também ser a base. Meu limite é Deus, minha base é Deus, minha essência é Deus. Quem entende isso? A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio do quê? De ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. E gente, ir para o vale ninguém gosta, a gente gosta de ir para a montanha. Deus me coloca lá em cima, eu quero estar por cima e não por baixo. Só de Deus levar para o vale já... Mas além de ser um vale, ainda é um vale de morte. Isso aqui me faz lembrar Davi no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra... Parece com esse aqui? Me ajuda a pregar, gente, esse ano, por favor, vamos lá. Parece com esse aqui? O Senhor levou ele para um vale cheio de ossos. Não é osso de cachorro. Osso para cachorro comer. Aqueles ossinhos que compra no pet. É osso de gente morta. Isso parece um vale da sombra da morte? Sim. Só que Davi vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O problema não é onde eu ando, é com quem eu ando. O problema não é o que a gente escolheu fazer, é com quem a gente escolheu fazer e com qual propósito. Alianças erradas estão destruindo pessoas. Estão sendo barreiras para pessoas não atingirem todo o seu potencial em Deus. Alianças erradas nos sabotam. Alianças erradas nos bajulam quando a gente precisa de alinhamento e correção. Alianças erradas enchem o nosso ego quando a gente precisa de quebrantamento e descer aos pés do Senhor. Alianças erradas nos estimulam a aumentar a velocidade quando a gente perdeu o freio. Isso é perigosíssimo. Cuidado! Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não ia ter medo de nada. Sabe por quê? Porque eu sei com quem eu ando. Eu decidi andar com Deus. Decida andar com Deus todos os dias da sua vida. Aí ele vai dizer no verso 3: então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, eu sei tudo. É isso que ele falou? O que ele respondeu para Deus? Só tu sabes. Eu falei isso no culto da virada. Esse é o tempo dos humildes crescerem, porque reconhecem que não sabem tudo. Esse é o tempo de derrubar o eu acho. Se eu acho, então eu não sei. Então eu vou procurar informação e vou procurar saber, ao invés de achar. Eu acho.
Sabe, olhando assim, eu acho que a Josi, a Hannah, eu acho. Não, eu não acho. Se eu tenho uma dúvida, eu vou tirar essa dúvida. Eu vou perguntar, quem entende? Tá cheio de gente que por causa do eu acho perdeu um casamento. Eu acho que o meu marido, eu acho que a minha esposa, eu acho que não tem nada demais. Eu acho que a minha esposa não vai se importar, eu acho que meu marido não vai ligar para isso. Tá cheio de gente que por causa do eu acho perdeu o ministério. Eu acho que os irmãos, eu acho que a igreja não gosta de mim, eu acho que os obreiros, que os líderes, que o pastor, que a pastora, eu acho. Me falaram que caia por terra o eu acho e me falaram. Eu vou direto na fonte. Jesus falou, quem tem sede, vem e bebe. Quem tiver com sede de verdade, vai direto na fonte. Esclarece tudo. E vamos avançar como maduros na fé. Deus leva Ezequiel para um lugar que ele, tenho certeza que ele não orou pedindo, Senhor, eu estou aqui para te pedir algo novo hoje. Eu queria muito ser levado para um vale, sabe? Eu não quero ser levado para a montanha. Eu quero ir para o vale. Que esse seja o ano dos vales na minha vida. Você já orou isso? Você não pediu um ano cheio de vales, desertos? Aí me lembra já o rompendo em fé, né? As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de ti. Até na canção já fala que atravessa logo. Só de falar, não, atravessa logo o vale e o deserto, que eu não quero ficar lá. Olha o tópico que eu preparei falando disso. Presta atenção nisso aqui, gente. Deus nos conduz a cenários o quê? Desafiadores, desertos, vales, lugar de ossos, más notícias, crises, abandonos, rejeições, falta de reconhecimento e valorização. São cenários que a gente não gosta. Gosta, gente? Mas muitas vezes não é o diabo que mandou a gente para lá. E nem foi a gente que fez escolha errada. Tem lugares que a gente vai que a gente escolheu errado. Consequências dos nossos erros. Você já percebeu isso? Outros o diabo. Mas tem uns que não é nem a gente errando, nem o diabo. É o próprio Deus nos conduzindo a cenários desafiadores. Mas com propósito. Lembra a mensagem de hoje? Vida extraordinária, profetizada e vivida com... Qual que é o propósito aqui? Cadê? Não, tira não. Obrigado por ter mudado, mas não precisa não. Tem lá em cima. Deus nos conduz a cenários desafiadores para quê? Para nos ensinar lá dentro e depois nos promover. Não é assim na escola, gente? Passou o ano estudando, aprendeu, fez a prova, foi aprovado, foi promovido. Deus leva Ezequiel para aquele cenário, para Ezequiel sair de lá e falar para a nação de Israel: gente, até osso seco pode reviver e virar um exército poderoso. Imagina o que Deus tem para fazer com a gente. Ei, meu irmão, você está aqui hoje para ouvir isso. Se até com osso seco Deus tem projeto, imagina comigo, com você que estamos vivos aqui adorando a Ele. Se até com ossos secos Deus tem propósito, imagina comigo e com você que estamos aqui adorando a Ele hoje. Imagina com a gente que está entregando nosso primeiro domingo para Ele. Deus tem coisa muito grande na nossa vida esse ano, mas nós precisamos daquele coração puro. Nós precisamos ser conduzidos por Deus. Nós precisamos permitir que, ao ouvir o chamado dEle, a nossa visão seja realinhada, nossos dons e habilidades sejam multiplicados. Nós vamos percorrer o caminho. E aí o verso 4 vai dizer assim para a gente, versículo 4, vou ler do 4 ao 6 agora. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha, o Ezequiel, quando Deus perguntou, Ezequiel falou: quem sabe é o Senhor. Humildade e dependência. Deus procura a gente humilde e dependente dEle. Aí Deus responde para ele: profetiza. Profetize a estes ossos. Presta atenção que profetizar não é para onde eu e você queremos, não. Rogério, profetiza para a igreja Família de Cristo. Mas eu queria uma igreja diferente. Eu acho mais bonita a igreja tal. Deus mandou profetizar para essa igreja. Profetiza sobre o seu casamento. Mas eu não queria mais essa mulher. Não queria mais esse homem. Eu queria largar ele, largar ela. Oh Deus, deixa eu largar, eu quero profetizar outra. Eu não quero mais profetizar sobre uma de 50, eu quero profetizar uma de 25. Profetiza. Não é porque Deus deu autoridade para profetizar que é para onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu vou profetizar. Ai, pastor, o pastor queria servir. Qual ministério?
O senhor está pensando em jubilar? Não, porque eu queria assumir a igreja. Agora, se não der para ser, eu quero assumir o louvor. Eu sei que eu quero algum lugar assim de destaque. Ei, aqui, graças a Deus, a gente não tem muito isso. A gente não vê muita gente querendo aparecer. Todo mundo é ser humano, tá? Mas, graças a Deus, alguém não é. Ixi, eu vejo, tem lugar aí que dá briga, irmão. E o duro que vira até notícia, né? Vira escândalo. Mas, ei, onde é que Deus me mandou profetizar? No banheiro. Hã? Cesto de lixo do banheiro, fique limpo, vou tirar o lixo, recolher, levar para fora e colocar um saco novo. Então profetizei como deu ordem, mas não é profetizar, é agir. Gente, eu pego exemplos, às vezes até brincando, para ilustrar. Nós estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer? Pastor, recolher um lixo do banheiro é insignificante. Para quem? Se foi a direção que Deus deu. Não seria melhor Deus falar assim, vai à nação de Israel, está todo mundo lá. Profetiza agora que eles vão ser tudo batizados com o Espírito Santo. Gente, o que é mais bonito? Um monte de osso seco levantar, bonito, tá? Ou o povo ser cheio do Espírito Santo? O que vai dar mais alegria? O povo cheio do Espírito Santo. Aqueles ossos secos eu nem sei quem que era. Ih, tão seco ali, ó, tá ali, não sei nem quem levantou um cara lá que eu nunca vi na vida, não mudou nada. Eu profetizei, Fê, sobre a vida de alguém que não faz diferença na minha vida, mas faz para Deus. Mas faz para Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. Então, Ele me disse, profetize a estes ossos. Esse é o meu chamado, eu estou aqui. Essa é a igreja que Ele me chamou para pastorear, eu estou aqui. E você? Está cumprindo o teu chamado? Está fazendo aquilo que você se propôs, aquilo que você deu uma palavra e falou que ia fazer? Para a sua família, para essa igreja, para a sua cidade, no seu trabalho? Ou está cheio de desculpas? E vai levar mais um ano, quase que eu falo, conhecido como enrolado. Ei, vai! Ossos secos, ouçam a palavra de quem? Não ouçam o Rogério, o pregador. Ouça a palavra do Senhor. O Rogério é só o canal. O que importa é de onde vem a fonte. A gente é só instrumento. O que importa é quem realmente dá vida à coisa. Quem entende isso? O verso 5 e o 6 dizem assim: assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito, não é o seu e o meu que vai mudar a vida de alguém, é o Espírito de Deus, e os trarei de volta à vida. É um tempo de restauração de famílias, de lares, de casamentos, de ministérios, de dons, de recursos, de empresas, de negócios. E o 6 diz assim: porei carne e músculo em vocês, e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Lembra qual o título da mensagem? Uma vida extraordinária. Tudo isso aqui vai acontecer para todo mundo saber que o Senhor é Deus. Para que saibam que eu sou o Senhor, tudo isso vai acontecer. Vão acontecer obras gloriosas na minha e na sua vida, para que as pessoas saibam que Ele é Deus. Coloca o tópico aí, por favor, para a gente continuar e eu finalizar. Deus, peraí, é isso mesmo? Deus nos encoraja a dar ouvidos a Ele, isso mesmo. E crer no que Ele, o quê? Diz. Ezequiel profetiza. Primeiro ele leva cenários desafiadores, depois ele encoraja. Me ouve e creia. Que esse seja o ano de ouvir mais a Deus, mas também dá crédito à palavra. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías já falava. Aí o verso 7 vai dizer assim, do 7 ao 9, pode colocar por favor. Assim anunciei essa mensagem como Ele me havia ordenado, não é um pedido, eu estou aqui cumprindo uma ordem de Deus. De repente, enquanto eu profetizava, enquanto eu cumpro o que Deus mandou, não espera, depois que Deus fizer, não. Enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. O 8 diz assim: então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos, em seguida a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. E o 9 diz: então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor, soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a quê? A viver. Tópico, por favor, para a gente... Deus opera o quê? Com propósito do quê? De conquista?
está levantando um exército. O extraordinário começou a acontecer para levantar um exército, para mudar cenários, para mudar realidades. E aí eu termino do 10 ao 14, que diz assim, ó, versículo 10, anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, faz o que Deus mandou. E Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. 11 diz, então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos. Esse é o ano que Deus vai tirar você da velhice e da secura. Vai tirar a gente da velhice e da sequidão, amém? Tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, a nossa nação acabou. Olha só, portanto profetize a eles e diga, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Saia do exílio, saia da revolta, saia do medo, saia da procrastinação, saia da roubalheira, da infidelidade, da deslealdade, da fofoca, da mentira, do adultério, saia da frieza, da apostasia, saia do medo, saia de uma vida medíocre e viva o extraordinário de Deus. Saia. Eu os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Volta a ser vida dentro da tua família, dentro dessa igreja, dentro da cidade, dentro do teu trabalho. 13. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus é revelado no extraordinário. De novo eu digo, Deus é revelado. Anote e nunca mais esquece, Deus é revelado. Ele é Deus em todas as circunstâncias, mas Ele é revelado, apresentado no extraordinário. Reconheceram Jesus por causa das suas obras, não porque Ele nasceu do ventre de uma virgem. Duvidaram, até o José duvidou da Maria. Mas quando Jesus revelou o poder de Deus na terra, todos reconheceram. Saberão que eu sou o Senhor. E o 14, soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Tem gente que vai voltar a servir como nunca, vai servir intensamente, vai ser apaixonado, voltando ao primeiro amor, como Davi falou, crie em mim um coração puro, renove meu espírito reto. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Deus cumpre a parte dele, mas a gente precisa cumprir tudo que ele falou até aqui. Sim, eu, o Senhor, falei. Último tópico para a gente poder orar, presta atenção nisso aqui. Uma grande restituição e restauração. Você quer? Deus tem para a gente uma grande o quê? Restituição e restauração. Tudo que Deus levanta em nossa vida tem propósito apontando para Ele. Glorifique-o, que a minha e a sua vida glorifique o nome do Senhor. Só quem crê diz. Pode aplaudir a Jesus, Ele é digno. Pode aplaudir a Cristo, glória a Deus. Irmãos, Deus falou com alguém